primeiramente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de mim. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Desde já quero agradecer nossos irmãos, os pastores dessa igreja, que têm nos dado essa rica oportunidade para poder estar entregando a palavra de Deus nessa noite. Eu, durante a semana, eu procurei estudar, meditar a palavra do Senhor, né? Tem várias palavras que já o esboço, né, escrito, mas o Senhor Deus, Ele conduziu eu para outro texto, para que eu trouxesse para a igreja nesta noite. E tenho certeza que o Senhor tem algo para falar com a igreja nesta noite, por intermédio desse texto a qual o Espírito Santo nos concedeu. Louvado seja Deus. Eu peço à igreja que abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 15, e vamos meditar o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite, né? Amém? Amém. Capítulo 14 do livro de Êxodo, a partir do versículo 15, nós diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó. E eis, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Versículo 19: E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo do egípcio e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros
e fez andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, ela discorre desde do capítulo 3, verso 1 de Êxodo. Ela se iniciou ali no Monte Sinai, junto à sarça ardente, quando Moisés viu aquela revelação da sarça. A palavra de Deus nos diz que o povo de Israel, eles clamavam a Deus por libertação, e Deus, ele já tinha incumbido de mandar alguém para levar, para ir, para libertar o povo de Israel. Mas o povo não sabia quem era o libertador. Mas Deus já estava no coração de Deus em enviar alguém para libertar. E Deus tinha preparado Moisés, durante aquele tempo que ele sobreviveu, juntamente com o povo de Israel. Ele pôde ver o sofrimento daquele povo que estava no Egito. E a palavra de Deus nos diz que depois que Moisés passou determinado tempo pastoreando as ovelhas do seu sogro, durante 40 anos, aí o Senhor enviou Moisés por intermédio daquele sarçal que estava pegando fogo no Monte Sinai. A palavra de Deus nos diz que Moisés, ele viu aquela sarça pegando fogo e se aproximou da sarça. Mas ali o Senhor disse para Moisés: não chega até aqui, porque a terra que tu está é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés, ele foi até Faraó, e ali ele começou o seu trabalho para libertar o povo de Israel. E a palavra de Deus nos diz que esse período durou algum determinado tempo para que isso acontecesse, porque ali Deus enviou as 10 pragas sobre Faraó, sobre o Egito. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, assim, ele tinha que realizar uma obra na vida daquele povo, para que aquele povo conhecesse quem era o Deus que eles afrontavam. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Sabemos que a praga no Egito, ela começou as águas se tornar amarga. Foi a primeira praga que Deus enviou ao Egito. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. A segunda praga que Deus envia ao Egito, a praga da rã. A terceira praga que Deus envia ao Egito, a praga do piolho. A terceira praga, a praga das moscas. A quarta praga, as pestes dos animais. A quinta praga, úlceras. A sexta praga, saraiva. A sétima praga, os gafanhotos. A oitava praga é a praga das trevas. Glórias a Deus. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus nos diz que todas essas pragas, ela tem um significado, As pragas que foi conduzido ali, Deus enviou para o povo do Egito, era para poder afrontar também os deuses daquele povo.
Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz, nesses textos que eu acabei de ler, que quando o povo ele saía do Egito, que ia em direção à terra de Canaã, Deus fez que o povo voltasse para um lugar chamado Baal-Zephon, Pinheirote, Baal-Zephon, eram as montanhas que tinha naquele lugar. Um lado era Baal-Zephon, outro lado era Pinheirote. Eram duas grandes montanhas, né, que tinha naquele lugar. E Deus fez que o povo de Israel voltasse para aquele lugar, entre aquelas duas montanhas, e ali eles se acamparam na beira do mar. A Bíblia nos diz que ali tinha um campo, e eles acamparam ali. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que o povo, quando estava acampado ali, eles pôde observar de longe, por dentro daquelas montanhas, né, daquele vale, entre as duas montanhas. Ele viu que o exército de Faraó vinha contra eles, e era muita gente, muitos carros. Alguns teólogos dizem que era aproximadamente 600 carros de guerra contra aquele povo que estava ali, que era muita gente. Era aproximadamente quase 600 mil pessoas que estavam ali na beira do mar. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Eu quero dizer para você, né, muitos pensam que Deus não sabia, foi pegado de surpresa aquilo. Não, aquilo já era Deus que tinha preparado para que houvesse aquela perseguição ali. Foi tudo já orquestrado do coração de Deus, para que Deus cumprisse em Faraó a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz que ali Moisés, quando ele ouviu o povo gritar e dizer que os inimigos estavam vindo, Moisés se desesperou e clamou ao Senhor. E Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Manda que o povo marche. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para a igreja, muitas das vezes nós estamos como os filhos de Israel, se acampamos em determinado lugar e deixamos de fazer a obra do Senhor. Não estamos fazendo a obra do Senhor, estamos acampados. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Nós, a igreja do Senhor, precisamos sair da zona de conforto e fazer a obra do Senhor enquanto há tempo oportuno, porque irá chegar o momento que a igreja do Senhor não vai ter oportunidade de fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que aquele povo começou a murmurar contra Moisés e dizer para Moisés: nós não dizemos para você, Moisés, né? Deixa nós no deserto, aqui no Egito mesmo. Deixa nós no Egito. É melhor nós ficar aqui sendo escravos de Faraó do que sair e morrer no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, isso não era verdade, porque Deus tinha dito para Moisés que ele tinha ouvido o sofrimento e o clamor do seu povo no Egito, na escravidão do seu povo, e ele desceu para o livrar. Deus era testemunho de Moisés, que aquele povo clamava para que Deus enviasse um libertador, porque ele sabia que Deus ia enviar um libertador, que Deus já tinha feito promessa para Abraão, que ia libertar o povo do Egito. Louvado seja Deus. Deus tinha dito para Abraão que a descendência deles seria peregrina por 400 anos, e depois Deus
ia tirar eles com um braço forte. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que aquele povo murmurou contra Moisés. Mas Deus disse a Moisés: o que tu tem nas tuas mãos, Moisés? E a palavra de Deus nos diz que Moisés, ele pôde apresentar a Deus que ele tinha uma vara, um cajado, né? Mas o que significa uma vara, um cajado diante de um mar de aproximadamente 20 quilômetros de água, que era um braço de um mar, aproximadamente 20 quilômetros, é a passagem que eles atravessaram a seco. Louvado seja Deus. Moisés, ele tinha um cajado, mas Moisés, ele jamais imaginava que aquele poder que Deus tinha determinado para ele lá no Monte Sinai ainda estava naquele cajado, porque Deus usa simples coisas para fazer grandes obras na terra. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós olhamos para um simples irmãozinho que muitas das vezes não sabe nem dar uma saudação na igreja, mas esse simples irmãozinho, Deus pode usar ele para fazer uma grande obra da terra, porque é Deus que faz o homem fazer a grande obra. É Deus que usa aquele irmãozinho para realizar a obra dele na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus falou para Moisés: o que tu tem nas tuas mãos, Moisés? Lança a sua vara sobre o mar, e o mar se dividirá, e o filho de Israel passará por terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para a igreja que é dessa maneira que Deus opera, usando as simples coisas. E Deus tem surpresa para nós todos os momentos, todos os dias, usando pessoas para fazer a obra do Senhor. Deus tanto pode usar grandes homens na tua presença, quanto Ele pode usar um simples servo. Louvado seja Deus. Sabemos que Moisés ali, ele considerava um simples servo na presença do Senhor, sendo muitas das vezes acuado por aquele povo que toda hora estava blasfemando, estava se levantando contra o servo de Deus. Mas Deus, ele sabia, ele confiava em Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo que depois que esse grande milagre aconteceu, Israel, ele confiou em Deus. E a palavra diz que ele também confiou no seu servo, que era Moisés, porque Moisés era ungido de Deus, o homem preparado para fazer a grande obra do Senhor na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Moisés, ele libertou o povo de Israel e passou pelo mar e saiu de outro lado por terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele mar que parecia impossível diante dos olhos do povo, ele se partiu ao meio e o povo caminhou por aquele mar em terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz. Sabemos que Deus tem a sua estratégia como livrar o homem da face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Versículo 19 diz o seguinte: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Isso é uma estratégia de Deus para poder dar livramento ao seu povo e mostrar o seu grande poder ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes Deus usa a sua estratégia para conosco, mas nós não entendemos a maneira que Deus está agindo. Muitas das vezes nós reclamamos
mas não é dessa forma, né? Não é dessa maneira. Eu pensei que era assim, mas Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar, e Ele não revela as suas maneiras de trabalhar para o homem. Ele trabalha, Ele dá vitória, mas Ele não vai revelar a sua estratégia para você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai te dar livramento, mas você não vai saber a estratégia dele, porque Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Ele não revela a maneira que ele trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer te dar livramento das circunstâncias, mas Ele tem a sua maneira de trabalhar, e você tem que aceitar as suas maneiras de trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que aquela nuvem que servia de fogo, de luz para aquele povo caminhar, ela vem para trás do povo de Israel e serve como luz para o povo caminhar para frente, e de escuridade para o povo do Egito, que enfrentaram a entrar no mar também para perseguir o povo de Israel. Mas a palavra de Deus nos diz que Israel, ele rompia a frente, passando pelo mar, por terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo do Egito também ia em busca para alcançar aquele povo, mas não conseguia enxergar aquele povo, porque aquela luz se via de escuridade para o povo do egípcio. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que quando chegou na madrugada, né, Deus viu que aquele povo egípcio estava caminhando atrás do povo de Israel, já no meio do mar. Deus, Ele fez um alvoroço no meio do campo que estava o egípcio. E a palavra de Deus nos diz que Deus ordenou o anjo que estava junto com o povo, para que o anjo arrancasse as rodas do carro de Faraó e daqueles exércitos. E os anjos começaram a arrancar as rodas dos carros, e aquele povo começou a ter dificuldade para acompanhar o povo, porque eles não conseguiam andar, não conseguiam alcançar o povo. Louvado seja Deus. Aí ele viu que Deus estava agindo dentro do mar para defender o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que aquele povo, ele disse um para os outros: fugimos da presença de Israel, porque o Deus de Israel peleja por eles. Mas não era determinado por Deus que ele fugisse da presença de Israel, e nem da presença de Moisés. A palavra de Deus nos diz que Deus fala a Moisés e disse a Moisés: Moisés, levanta a sua mão, o seu cajado, e toca nas águas, né? E agora chegou o momento de ser glorificado, né, entre o povo de Israel, pela vitória que eu darei a eles, e sobre o rei de Faraó eu vou ser glorificado também, porque ali o Senhor estaria dando livramento para o povo de Israel, e estaria destruindo os exércitos de Faraó nas águas do Mar Vermelho. A palavra de Deus nos diz que Deus destruiu aquele povo, aquele exército, que era um dos maiores daquela época, né? Se formos contar no tempo que o Egito enfrentou Israel pelo Mar Vermelho, seria um exército semelhante um exército americano em nossos dias. Era um dos maiores do mundo naquela época. E Deus, com um braço forte, destruiu aquele exército do Egito, que estava ali na perseguição do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus que nos diz que Deus foi glorificado, né, entre o povo de Israel. E o povo
atravessou o mar de pés enxutos. E a palavra de Deus nos diz que quando eles chegaram do outro lado, ali eles cantaram louvor a Deus. Miriam, ela tocou o seu tamborim e louvou a Deus e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus mesmo, em todos os dias, em todos os tempos, em todos os momentos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Sabemos que o Senhor tem a sua obra a realizar na face da terra. Deus guardou Israel, Deus deu livramento a Israel, e hoje Deus dá livramento aos remanescentes de Israel, que sou eu, que é você que está aí nesse banco sentado. Deus te salvou e trouxe você para louvar e adorar o nome do Senhor. Se você ainda não louvou e não adorou o nome do Senhor, aproveite este momento para erguer as suas mãos e render graça ao nome do Senhor, porque o Senhor tem te guardado até esse momento. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Sabemos que Deus é Ele mesmo que dá vitória ao seu povo. Louvado seja Deus, porque Ele fez promessa e está conosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja Deus. Sabemos que Deus, Ele é o que dá vitória ao seu povo. Deus é o que deu vitória aos filhos de Israel, e hoje Ele dá vitória à sua amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que a igreja é aquela que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Somos nós que estamos na igreja, que estamos fazendo a obra do Senhor. Muitas das vezes você podia estar na sua casa assistindo o seu programa preferido de televisão, ou você podia estar na sua casa assistindo o seu filme preferido, mas você preferiu em vir para a igreja, estar sentado nesse banco, ouvindo a palavra do Senhor, louvando e adorando aquele que vive e reina, porque você é a igreja de Cristo na terra, e você tem um preço, e você foi comprado por um grande preço. O Senhor Jesus pagou o preço para você na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. E Deus, Ele vela pela sua alma. Deus, Ele vela pela tua amada igreja, porque a sua amada igreja, ela é a noiva, ela é escolhida, ela é preferida pelo seu noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, que muito em breve voltará para buscar a sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é a noiva de Cristo, dê um glória para Ele aí. Manifesta seu amor por esse Senhor, por esse noivo, que muito em breve voltará para arrebatar a tua igreja. E você subirá ao encontro desse noivo, porque os dias se apressam. E muito em breve, assim como Israel saiu do Egito, você vai deixar esse Egito que você vive aqui na face da terra, porque esse mundo que nós vivemos, ele é o Egito dos nossos dias. Tudo que o Egito tinha naquela época de perdição, idolatria, pecado, adultério, prostituição, hoje existe neste mundo. Esse mundo não é diferente do Egito, e nós somos o novo Israel, que estamos a caminho da Nova Jerusalém, e muito em breve o Senhor voltará. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele vai ser como a pessoa de Moisés, que vai libertar você desse mundo e levar para um lugar onde reina paz e gozo, juntamente de nosso Deus, juntamente com os santos apóstolos, juntamente com Isaac, juntamente com Abraão, Jacó e os outros profetas. Você vai ter privilégio de entrar
nas moradas santas, aonde o Senhor tenha preparado. Louvado seja Deus. Ele disse: eu vou preparar lugar, e se eu for, vou preparar lugar, virei outra vez e levarei vós para mim mesmo. E o Senhor foi, preparou um lugar, e Ele virá para levar você para reinar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo que Ele fez promessa e nos diz que aonde eu estiver, vós estará também comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E você que é o privilegiado em viver em este momento, juntamente com a igreja na face da terra, que aguarda o arrebatamento da igreja, né? Eu queria que você desse um brado de alegria, né? Que você tirasse essa tristeza do seu coração e se alegrasse por esse privilégio que o Senhor tem para contigo, né? Porque o Senhor Jesus em breve voltará para arrebatar sua igreja, e esse dia se apressa. Louvado seja Deus. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu sei que muito em breve eu deixarei este mundo e subirei juntamente com o Senhor Jesus. E eu quero ter privilégio de estar juntamente com você, que você suba também juntamente comigo e juntamente com aqueles que prepararam as suas vestes, aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para encontrar com o Senhor do grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Sabendo que Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Deus, Ele é maravilhoso, e sabemos que Ele tem obras de maravilha a fazer na face da terra, né? E sabemos que muito em breve nós daremos um adeus a este mundo, né? E estaremos subindo ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos com Ele para sempre, e ali gozaremos nas mansões celestiais, né? O maior privilégio que o homem pode ter, né? É encontrar com o Senhor Jesus, estar com Ele, né? Como diz o apóstolo São Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça que me está guardada, não só para mim, mas todos aqueles que estiver preparado e amar a sua santa vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ama a vinda do Senhor Jesus, está preparado, né? Eu queria que você desse uma salva de palma em louvor ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra do Senhor nos dá nesta noite, né? Que mandam entregar nesta noite, que você seja firme, esteja sempre firme na presença do Senhor, e encorajado para que continue, né, nesta caminhada, e um dia possa encontrar com o Senhor Jesus, né? É o que nós mais almejamos, né, na face da terra, é encontrar com aquele que nós espera, com aquele que pagou o grande preço por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Estas são as minhas palavras. Eu sempre agradeço a oportunidade, e as palmas louvam o Senhor Jesus. Sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que a sua bênção chegará.